Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino do céu é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Farei o que for justo. E eles foram. De novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupado? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diz São Paulo, no fim do texto hoje, que nos foi colocado como segunda leitura, carta aos Filipenses: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Isso é o que importa, só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Ora, para quem conhece um pouquinho da vida de São Paulo, penso que não seja tão difícil compreender esse texto de São Paulo. Paulo é aquele homem que tinha muitas possibilidades na sua vida, mas após a sua conversão, naquele caminho para Damasco, ele coloca apenas uma meta para a sua vida, que é viver servindo a Deus, seguindo e anunciando o reino de Deus. Por isso, só esta coisa importa: viver à altura do Evangelho. E nessa sua perspectiva, Paulo enfrenta prisões, enfrenta a desconfiança, enfrenta inúmeras calúnias, enfrenta a própria morte, porém, ele não abre mão, é inegociável
viver à altura do Evangelho. Inegociável. Paulo não faz concessões. Paulo não faz concessões. Muitas vezes falamos da rigidez de Pedro, mas nesse campo de ceder, 1 milímetro sequer à vivência do Evangelho, ao segmento, à fidelidade àquilo que o Cristo nos pede, Paulo, ele é intransponível. Por isso, ele entende que a sua jornada, a sua vida, é como que uma grande batalha. Isso a gente vai ver em muitos momentos. Uma grande batalha onde ele é chamado a guerrear. E o que importa àquele que está numa batalha é não retroceder, é não voltar atrás, é não desanimar, é não perder o foco. E Paulo, desde a sua queda daquele cavalo até o momento de sua glorificação, ele em nenhum momento retrocede. Vive verdadeiramente a radicalidade do segmento de Cristo. A gente pode até dizer que Paulo, mesmo tendo escrito várias cartas, mesmo tendo sido um criador de comunidades, que foram muitas, Paulo, ele nos ensina mais com a própria vida do que com os seus ensinamentos. Porque nos ensinamentos, muitas vezes está numa carta ou outra, ele está resolvendo um problema da comunidade. Com a vida, Paulo nos ensina a viver com um objetivo único, que é realizar na sua vida a vontade de Deus. E aqui ele chama isso de viver à altura do Evangelho de Cristo. Ora, no primeiro instante, já nos questionamos, será que vivemos à altura do Evangelho de Cristo? Ou ainda, uma pergunta que vem antes dessa, o que o Cristo nos apresenta no Evangelho? O que é o Evangelho de Cristo? O que temos ali? O grande São Paulo diz que precisamos viver à altura do Evangelho de Cristo. Eu tenho que saber que Evangelho é esse, que propostas o Senhor nos apresenta, quais são as suas opções, quais seriam as atitudes desse mesmo Cristo nos dias atuais. Tudo isso nós precisamos saber. E vamos saber como? Estudando. A gente não aprende isso, não dorme sem saber e no outro dia amanhece sabendo tudo. É estudando que se aprende. É comparando aquilo que os estudiosos já disseram ao longo dos tempos. E, obviamente, por uma vida de oração. A gente vai aprendendo, vai descobrindo e discernindo pela ação do Espírito Santo de Deus aquilo que é a vontade do Cristo. A vontade do Cristo é aquilo que Ele nos apresenta ao longo de sua vida terrena. Esse é o Evangelho. Por outro lado, gente, Paulo, ele se apresenta, e muitas vezes ele faz isso, ele faz isso com autoridade, mas também com humildade. Ele se apresenta como um exemplo de cristão a ser seguido. Como um exemplo de cristão a ser seguido. Em outros textos a gente encontra isso com muita fartura. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está guardada para mim a coroa da justiça. Então, Paulo, ele é um exemplo de cristão que enfrenta todas as suas limitações humanas, que enfrenta todas as
adversidades e seduções do seu tempo, exatamente para se manter firme nesse propósito de servir. E por isso, ele mesmo diz: agora está guardada para mim a coroa da justiça. E por que para Paulo está guardada a coroa da justiça? Porque ao longo da sua vida, depois da sua conversão, Paulo procurou viver o Evangelho de Cristo no seu dia a dia. Então, um exemplo nos é apresentado para que seja seguido por nós. Se a gente não segue, de nada adiantou esse exemplo. Pois bem, vamos ver o que o Senhor nos fala nesta manhã, onde o nosso tema central continua sendo ainda o tema do perdão. Continuamos ainda falando sobre o perdão, onde Deus, através do profeta Isaías, alerta o povo: os vossos pensamentos não são os meus. Isaías é aquele que vai ao povo dizer: olha, está tudo errado. Está tudo errado. Os vossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ora, se os pensamentos não são os pensamentos de Deus, as atitudes também não são. Também não são. A conversão consiste em uma mudança radical. Uma mudança que começa no coração, no íntimo, e aí a gente entende o coração como o íntimo. Também no íntimo estão os pensamentos. Não há conversão se não houver mudança de coração, se não houver mudança no interior. Se os vossos pensamentos continuam os mesmos pensamentos, não houve conversão. Tem que haver mudança. E aí a gente volta a Paulo, mudança radical. O homem está indo para Damasco para perseguir os cristãos. E no entanto, lá em Damasco, o que ele faz? Ele se apresenta ao sacerdote e ele começa a fazer exatamente o contrário daquilo que ele ia fazer. Tinha carta para perseguir os cristãos. E no entanto lá, ele começa a falar de uma experiência que ele teve no caminho, o encontro com Jesus. Mas não foi um encontro qualquer, foi um encontro que mudou a vida. Coração, pensamentos, atitudes. Diz ainda Isaías, falando, profetizando em nome de Deus: abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade. Se a gente não abandona as nossas práticas errôneas, se a gente não abandona aquilo que fazemos de errado, se a gente não abandona as nossas maquinações, as maquinações nem sempre você realizou, mas você idealizou. Maquinar o mal é desejar o mal. Se a gente não abandona isso, se a gente não deseja a mudança de vida e continua apegado ao erro, apegado a uma atitude injusta, não houve conversão. Nada adianta na nossa vida se não há a mudança radical. Pois bem, no Evangelho, a gente já, dentro dessa perspectiva do perdão que nos é apresentado por Deus, a gente encontra Jesus em mais uma de suas parábolas, dos seus contos. Jesus, ele é o mestre dos contos, porque com os contos ele fala numa linguagem tão simples que só não entende quem não quer entender. Diz ele que o homem foi
à praça para contratar funcionários para trabalhar para ele, na sua vinha. E ele combinou com cada um daqueles que contratou uma moeda de prata. Ora, quando somos contratados para algo, é necessário que combinemos antes o salário, ou seja, aquilo que vai ser a nossa paga pelo nosso esforço de trabalhar. Então, o combinado foi uma moeda de prata. E assim se deu. Acontece que, em outros momentos do dia, esse mesmo senhor que cuidava daquela vinha, foi às 9 horas, às 12 horas, e várias vezes ele foi, de tal forma que ele já foi no fim do dia. E cada vez que ele ia, ele contratava mais alguns. Na hora de realizar o pagamento, ele começa por aqueles que chegaram na última hora. Mas é preciso perceber que com os outros, ele não estabelece um valor. Com os outros, ele diz: vá trabalhar e eu lhe pagarei aquilo que for justo. Aquilo que for justo. E esses outros homens não foram de manhã, também não questionaram o que é o justo, simplesmente foram. Para a surpresa dos que chegaram no começo, no início do dia, ele começa dando àqueles que chegaram na última hora uma moeda de prata. Em vez de ficarem contentes por terem estado trabalhando naquela vinha, por terem alcançado aquilo que foi combinado, os que foram no primeiro momento questionaram: trabalhamos o dia todo e pagas para eles o mesmo que para nós? Ora, eu não estou te dando o combinado, eu faço aquilo que eu quero com aquilo que é meu. Se eu acho justo dar a eles o mesmo que dei a vocês, é assim que será. Não importa o que cada um fez, a retribuição que o Senhor dá para aqueles que se colocam na vinha, ela é sempre o combinado para aqueles que tiveram contato, para aqueles que tiveram o esclarecimento, para aqueles que foram ali, passaram pelo processo de evangelização, de conversão. Nunca será menos do que o combinado. Mas para aqueles que, com pureza de coração, se colocam no serviço, mesmo que na última hora, a justiça de Deus dá a eles o mesmo prêmio. O que fica para nós como reflexão é a justiça de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, assim como os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, a justiça de Deus supera a nossa justiça. Já falei isso aqui inúmeras vezes. A nossa justiça é uma justiça extremamente leviana, punitiva, que castiga. A justiça de Deus não. A justiça de Deus, pelo contrário. A justiça de Deus é inclusiva, nos eleva, nos exalta. Na justiça de Deus, Deus nos chama para perto e nos chama de filhos. Na justiça de Deus, lembremos-nos lá do filho pródigo. Ele não castiga aquele filho que foi embora, mas ele faz festa. Roupa nova, anel, sandália nos pés, festa. Deus se alegra quando os seus filhos voltam para Ele. A parábola do filho pródigo, que nós, com justiça, chamamos de parábola da misericórdia, é a mais profunda manifestação da justiça, mas da justiça de Deus,
que é muito diferente da nossa. A justiça de Deus não erra. A nossa justiça muitas vezes erra, se solidifica em cima do erro e continua no erro, no erro, no erro. A nossa justiça, repito, é extremamente impiedosa. Ora, o que é a justiça? Para muitos, a justiça, dentro desse regime de impiedade que vivemos, é dar a todos condições iguais. Se todos têm condições iguais, houve justiça. Vamos imaginar uma árvore com frutas suculentas. Esta árvore é alta, não consigo alcançá-la. Então eu dou, vamos imaginar, para o Fernandinho, nosso músico, um banquinho. E com um banquinho, subindo no banquinho, ele já consegue tirar o fruto. Ótimo. Mas, se ao lado dele, uma outra pessoa de menor estatura está, nosso aniversariante, Daniel, está ao lado dele. Mesmo que eu dê para o Daniel o mesmo banquinho, ou um banquinho igual, subindo nesse banquinho, ele não conseguirá tirar os frutos. Houve justiça? A nossa maneira de interpretar a justiça, houve justiça. Porque eu dei para os dois o mesmo banco. O nosso modo de justiça, meus irmãos, é um modo de justiça que não considera as limitações de cada um. O modo de justiça de Deus não. Deus, ele é sempre justo porque a todos age, para com todos age com amor. Não vamos quantificar o amor de Deus. É injusto mediante o conceito de justiça de Deus, porque o objetivo de ambos era tirar o fruto. E quando eu dei banquinhos da mesma altura para o Fernandinho e para o Daniel, eu possibilitei apenas que Fernando retirasse o fruto, mas não possibilitei que o Daniel tirasse o fruto. E assim, a partir desse exemplo tão simples, a gente olha para a nossa sociedade. Olhamos para a nossa sociedade e vemos o quanto há de injustiça. Porque aquilo que é dito justiça é uma profunda injustiça. Por quê? Quando eu dou para o Fernandinho e para o Daniel bancos da mesma altura, eu criei uma desigualdade social, porque para um eu estou dando fruto e para o outro eu não estou dando o fruto. Mas, olhando de uma maneira errônea, parece que eu fui justo. Não. A justiça olha para cada um. A justiça divina. E dá a cada um aquilo que é necessário a esse para que ele possa alcançar o fruto. Não seria injusto, muito pelo contrário, seria plena justiça divina dar ao Daniel um banco que lhe possibilitasse alcançar o fruto. Nós precisamos refletir, porque não somente precisamos ter muita consciência em relação àquilo que é a verdadeira justiça, como nós mesmos precisamos ser instrumentos dessa justiça divina. Nós não podemos de forma alguma ser perpetuadores dessa injustiça histórica que acontece. E aí a gente pode, olhando para a nossa sociedade,
reparar assim, alguns fragmentos de injustiça. Vemos pessoas, só um exemplo, para não alongar demais, pessoas indo para as filas para ganhar R$ 600, exatamente para alimentação, uma coisinha ou outra. Pessoas que vão para a fila 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Milhões de brasileiros. E se a gente olha a soma de todo esse valor, não chega nem próximo daquilo que os bancos receberam. Ora, os bancos são aqueles que já têm muito. Quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha lá, tem tudo isso na internet. Quanto que os bancos lucraram no ano de 2019. Está na casa dos trilhões. E esses continuam sendo socorridos. Mas socorridos por quê? Porque a expectativa de lucro foi menor. Pensava-se em lucrar X, lucrou-se muito, mas não chegou nesse X. Então, esses bancos são socorridos. E aqueles que estão indo em busca de trocados para alimento, para remédio ou alguma coisinha, sofrem tremendamente nas filas e agora já não são mais 600, apenas 300. Ah, mas todos que precisam se cadastram e ganham. Parece que é justo. Ah, tem pessoas que nunca trabalharam e parece que é justo. E é injusto, pessoas que nunca trabalharam agora vão receber. Vai falar isso para Jesus. Ele deu uma moeda de prata para quem chegou às 5. Você também acha que Jesus foi injusto? Apenas um exemplo. Mas se a gente olha na área da educação, por exemplo, só mais esse. Nesse tempo de pandemia, muitos alunos têm uma estrutura, internet, computador bom, às vezes alguém ali na família que possa estar assessorando. Esses alunos não estão tendo prejuízo praticamente nenhum com a pandemia. Nenhum prejuízo, praticamente nenhum. Agora vá aos outros alunos, àqueles que não têm o computador, aqueles que não têm a internet, aqueles que não dá para comparar o banquinho desses alunos que não tem nada disso, é um banquinho que não existe. E para os outros, não há um banquinho. O que há é uma escada, para que ele não tenha nenhum sacrifício ao retirar o fruto. Injustiça. Injustiça. Ah, mas as pessoas não têm culpa disso. Quando nos calamos diante da injustiça, nós somos culpados também. Não dá para dizer que sempre foi assim e vamos nos calar, porque diante da injustiça, se nos calamos, também somos culpados. Aí chegamos. Mas como mudar isso, padre? Quando a gente muda a nossa cabeça, quando a gente muda o nosso coração, quando o nosso coração muda e os nossos pensamentos começam a ser os pensamentos de Deus, a mudança acontece. O mundo não vai se converter, mas pessoas individualmente vão se convertendo à medida em que querem. Pois também, se não querem, não vão se converter nunca. Deus não arromba as portas de nosso coração. Ou você abre a porta para que ele entre, ou você nunca terá sua porta arrombada e nunca será convertido. Então, é preciso que olhemos para a nossa sociedade e identifiquemos os vários setores onde há
a injustiça, exatamente para que a gente possa, dentro das nossas limitações, ir agindo. Mas também não pensemos que não podemos nada. Não pensemos nisso, que não podemos nada. É preciso refletir. No nosso sistema brasileiro, um instrumento, e eu deixo isso para reflexão, um instrumento que a gente tem, que pode ser, que é um instrumento de mudança. A mudança pode ser para o bem ou para o mal, mas o instrumento de mudança que nós temos na sociedade, que abrange uma parcela grande da sociedade e que atinge a todos, é o sistema político. Esse ano, ainda esse ano, nós vamos estar elegendo o futuro gestor da cidade do Rio de Janeiro. Obviamente que muitos, da última vez, acreditaram no discurso de cuidar das pessoas. Poxa, tão bom cuidar das pessoas. Poxa, que coisa maravilhosa. O homem quer cuidar das pessoas. Mas nós precisamos ir além dos discursos. Diz Jesus certa vez que nós precisamos ter a simplicidade das pombas, mas a esperteza, a astúcia das serpentes, exatamente para identificar a mentira, a falácia. Será que hoje a gente acredita ainda que o propósito era cuidar das pessoas? Diante de tantos escândalos, diante de 5 processos de impeachment e um monte de coisa? Obviamente que não. Mas se tivéssemos tido um pouquinho mais de atenção lá no passado, tudo isso já era muitíssimo visível. Então, tenhamos atenção, gente. Tenhamos atenção. Observemos exatamente as coisas para perceber melhores formas de agir individualmente e em sociedade. Pois, do contrário, se a gente se omite de nos envolver mais efetivamente, nós nos tornamos presas muito fáceis. Muito fáceis. Porque depois que já está lá, depois que já está eleito e que assume, é muito difícil tirar. E aí fica ali, ó. Então, isso serve para todos os níveis. Reparem como que, não só aqui no Rio de Janeiro, mas aqui no Rio de Janeiro, de uma forma muitíssimo triste, repare como que nos últimos anos, a omissão das pessoas, a falta de interesse das pessoas, o lavar as mãos feito Pilatos, tem feito mal para o Rio de Janeiro. Os nossos gestores, todos eles envolvidos em escândalo. Governadores presos, o prefeito, não sei por que não vai, é muito arranjo, é muita maracutaia. É Garotinho, é Rosinha, é Cabral, é Pezão, é o Whindersson. Esses homens só chegaram, e esta mulher, só chegaram a essa condição por quê? Porque pessoas como nós votamos neles. Então, faz-se necessário, dentro desse espírito de lutar pela justiça, de lutar por igualdade de condições. Dar igualdade de condições, voltando lá ao exemplo, é dar um banco para o Fernando de um tamanho e um banco para o Daniel de um outro tamanho. Isso é justiça. Uma justiça que envolve equidade.
equidade, condições iguais, mas condições de alcançar o objetivo. Se a gente não se envolve com isso, nós vamos, daqui a pouquinho, quem sabe, eleger outros que continuem esta saga de tirar do povo em benefício próprio. Falar de política é muito chato, exatamente porque nós temos exemplos muito ruins de política. Fiquemos com o exemplo político que nos foi apresentado por Jesus no Evangelho. Todos aqueles que trabalham têm o direito a um pagamento justo, mesmo aqueles que trabalharam poucas horas. Justo é que eles recebam uma diária, e todos receberam. Que a gente possa refletir sobre isso, que o Senhor possa estar vindo ao nosso encontro nessa manhã, nos falar ao coração, acalentar nossas dores, nos encher de esperança, dar sentido ao nosso caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.